Bom dia para todo mundo. Bom estar aqui no primeiro dia da semana, com o propósito de estarmos adorando o nosso Deus. Está chovendo aí fora, não é? Mais uma bênção de Deus, que estava tão seco, não é mesmo? Vamos agradecer as bênçãos de Deus em vez de reclamar da chuva, não é mesmo? E é muito bom poder estar aqui nesse primeiro dia da semana com todos vocês. Você que nos visita, é um prazer ter você conosco aqui também nesta manhã. Esperamos que você possa estar aqui com esse mesmo propósito, de estar adorando a Deus, de estar aqui com a sua mente e seu coração voltado e voltada para o louvor e para a glória do nosso Deus. Nós vamos continuar falando hoje e no domingo que vem sobre o livro de Juízes. Eu gosto muito do livro de Juízes. Temos falado na semana passada, no curso de teologia, exatamente sobre esse período dos juízes e dos reis em todos os nossos cursos, não é? Aqui no Guanabara temos 3, lá no Campo Grande temos 1, no Ouro Verde temos 1 e temos um Montemor. Esqueci o nome da cidade, né? Então nós temos, em todos esses, nós estamos na mesma etapa, justamente nessa época, dos reis e dos juízes. E é um período que eu gosto de estudar, porque traz lições muito práticas para você e para mim. Nas 2 semanas anteriores, nós falamos sobre Gideão especificamente, e falamos sobre as dúvidas que Gideão tem, que são nossas, né? Nós também ficamos com dúvidas muitas vezes. Será que Deus cuida de mim? Será que Deus sabe o que está acontecendo na minha vida? Será que Ele vai cumprir as suas promessas? E nós vimos também na semana passada, que aquele homem de dúvida se tornou num homem de fé. Não é? E vimos como é que Deus, então, vai ajudando Gideão com a sua fé. E nós falamos sobre isso na semana passada. Hoje e domingo que vem, eu gostaria que nós víssemos juntos algumas lições do livro de Juízes. Não são de nenhum juiz em particular, mas são lições do livro em geral. Hoje eu quero ver 5 lições com vocês. E domingo que vem nós vamos ver mais 5, tá? Então, 10 lições que nós podemos aprender e colocar em prática nas nossas vidas sobre o livro de Juízes. E lendo e estudando o livro de Juízes, e olhando para o nosso mundo, e olhando para a igreja do Senhor Jesus, aqui no Guanabara e em outros lugares, nós podemos tirar algumas conclusões a respeito da vida cristã e a respeito do serviço cristão, e fazer algumas aplicações para a nossa vida pessoal e para o nosso ministério dentro da igreja. Então eu gostaria que nós falássemos sobre algumas dessas lições hoje de manhã. Primeira delas: Deus está sempre à procura de servos. Deus está sempre à procura de servos. Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis para ouvir a sua palavra e fazer a sua vontade. Deus usa todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, todos. Como Gideão, não é? Como nós vimos, alguns servos são fracos, se olharem para si próprios. Lembra a história dele, não é? O mais humildezinho da sua família. Então, como Gideão, alguns servos são fracos, se olharem para si próprios, mas fortes se olharem para Deus.
Como Baraque, que não queria lutar sozinho contra o inimigo. Alguns servos são assim, não é? Precisam de um outro para poder ajudar e apoiar. Todos nós somos diferentes, mas todos podemos servir ao Senhor para a sua glória. Deus está à procura de servos. Se Deus está chamando você, chamando a mim, para servi-lo, não é, em primeiro lugar, por causa das suas ou das minhas habilidades e talentos. Não é por isso que Deus está precisando de servos, não é? Ele não está chamando você, nem a mim, por causa das nossas habilidades, por causa dos nossos talentos. Deus muitas vezes chama pessoas que parecem não ter qualidade de liderança nenhuma. Olha os exemplos. Veja Gideão, não é? Um fazendeiro, o menorzinho da sua família, estava moendo trigo dentro de um lugar escondido, porque estava com medo dos midianitas. Muitas vezes, Deus chama pessoas que parecem não ter qualidades de liderança nenhuma. Ele chama você, Ele chama a mim, porque você e eu nos submetemos a Deus e nos mostramos disponíveis para fazer a sua vontade. É isso que importa. Submissão a Deus e disponibilidade para fazer sua vontade. Deus está dizendo: não olhe somente para você, não olhe somente para os desafios, mas olhe para o Senhor Deus. Olhe para Deus. Deus está chamando servos que estejam disponíveis, que confiam nele e que estão olhando para Ele, para conseguir a força para vencer os desafios. A primeira lição é essa, não é? Deus está à procura de servos. A segunda lição: Deus governa e prevalece na história. Deus governa e prevalece na história. O livro de Juízes deixa muito claro que Deus trabalha no meio e através das nações, seja judeu ou seja gentil. E você vê isso no livro de Juízes inteirinho. Deus trabalhando no meio e através das nações para cumprir o seu propósito. Atos capítulo 17, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo lá, Atos capítulo 17, versículo 26. Atos 17, 26. O apóstolo Paulo, quando está fazendo aquela pregação em Atenas, quando ele diz, não é? Eu noto que vocês são religiosos, tem Deus para tudo, né? Estou andando aqui no meio da rua de Atenas e vejo Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquilo, Deus para aquilo outro. Mas eu quero falar para vocês de um Deus, não é? Um Deus que vocês não conhecem. E ele continua falando, e no versículo 26, ele fala que de um só fez ele, né, Deus, todos os povos, terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus age através das nações para cumprir o seu propósito. Deus é o Deus da história
E Deus é o Deus da geografia. Deus trabalha e age através das nações. E Ele pode usar, como nós vemos no livro dos Juízes, nações gentias, nações pagãs, para castigar o seu povo, Israel. E você vê isso no livro inteirinho de Juízes, não é? O livro de Juízes, ele compreende um período de 300 a 400 anos de história do povo. Deus usando nações gentias para cumprir o seu propósito. Nesse exemplo, castigando o seu povo. Deus pode levantar um governo e derrubar outro. Talvez não exista um padrão óbvio na história, mas existe sem dúvida um plano de Deus na história. Deus está no controle. Coisas que parecem acidentais para você e para mim, na verdade, não são acidentes, não é? São apontamentos de Deus, são determinações de Deus. Você sabe a passagem até de cor, não sabe? Romanos capítulo 8, versículos 28. Vamos falar junto essa passagem? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não existem acidentes na vida do cristão. Não existem coisas que acontecem sem querer. São apontamentos de Deus, determinações de Deus. Deus agindo na história, prevalecendo na história. Mesmo nessa época triste e difícil do período dos juízes, Deus ainda estava no seu trono, lá no céu, realizando os seus propósitos. E isso deve servir de encorajamento para você e para mim, para continuar servindo a Deus, para continuar confiando a Deus. Não importa quão sombrias ou até mesmo cruéis as situações à nossa volta, Deus está no controle. Deus governa a história. Não importa se a minha situação hoje é ruim no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, Deus continua no controle. Não importa se a minha situação é boa no trabalho, na família, nos estudos, nos amigos, Deus continua no controle. A segunda lição então é essa, não é? Deus governa e prevalece na história. Terceira lição que nós podemos ver aqui no livro dos Juízes é que Deus dá às nações os líderes que elas merecem. Deus dá às nações a liderança que aquela nação merece. Começando lá com Gideão, nós vemos no livro dos Juízes que a qualidade do caráter dos juízes só se deteriorou. Nós não falamos do capítulo 8 dos Juízes, que é a história, o final da história de Gideão, não é? Mas você depois pode ler lá. E você vai ver que o caráter de Gideão, infelizmente, se deteriorou. Você lembra a história de Sansão, um homem que foi usado por Deus, mas cujo caráter
não era muito bom, não é? E você vai lendo o restante dos Juízes, e você vai ver que a qualidade do caráter dos juízes, infelizmente, não era boa. Vemos Sansão com uma grande força, mas aliada a um fraco caráter. Gideão, Jefté, Sansão, fizeram o trabalho que Deus deu para eles fazerem, mas não providenciaram uma boa liderança espiritual para o povo. Infelizmente, fizeram o trabalho de Deus, mas não providenciaram uma boa liderança. Será que uma pessoa ruim pode ser um bom líder? Será que uma pessoa ruim pode ter um papel de liderança? Eu acho que depende do tipo de liderança que você quer, né? Depende do tipo de liderança que você quer. Um general que pragueja, ameaça, mente e ignora a palavra de Deus, pode, sem dúvida, providenciar uma boa liderança para o seu exército, mas não vai ser um exemplo de alguém que constrói um bom caráter. Então, uma pessoa ruim pode ser uma boa liderança, dependendo da liderança que as pessoas querem. Todos os servos de Deus têm falhas. Todos os servos de Deus têm falhas. Você e eu temos falhas. Mas isso não deveria ser desculpa para o pecado ou para fazer menos do que o nosso melhor. Eu vou repetir essa frase. Todos os servos de Deus têm falhas, você e eu. Mas essas falhas não deveriam ser desculpas para o pecado e nem para não darmos o nosso melhor para Deus. Nós vemos nos livros dos juízes, infelizmente, pessoas que foram usadas por Deus, mas que não deram o seu melhor. Sucumbiram muitas vezes ao pecado. Não conseguiram levantar uma boa liderança espiritual entre o povo. E Deus estava dando à sua nação uma liderança que ela merecia naquela ocasião. Nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos construir um bom caráter cristão e desenvolver nossas habilidades para a honra e para a glória de Deus. Sucesso aos olhos dos outros não é substituto para desenvolver um bom caráter cristão e ser como Cristo. Deus dá às nações a liderança que elas merecem. Como é que está a sua vida? Lição número 4. Deus, através da sua graça, perdoa e nos ajuda a começar de novo. Isso, né? Deus, através da sua graça, perdoa e nos ajuda a começar de novo. O ciclo histórico do período dos juízes nos assegura que Deus castiga quando desobedecemos e perdoa quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados. Se você ainda não leu o livro dos Juízes,
Dê uma lida. E você vai ver esse ciclo histórico, não é? Essa repetição de desobediência, castigo. Pedido de perdão e confissão de pecados, Deus perdoa. E é um ciclo. É um período após o outro do povo fazendo a mesma coisa. O livro dos Juízes nos ensina que Deus, através da sua graça, perdoa e nos ajuda a começar de novo. Nós precisamos lembrar que a nação de Israel estava em uma aliança especial com Deus, não é? A aliança que Deus deu através de Moisés. Era uma aliança diferente, era uma aliança especial de Deus para com o seu povo. E Deus havia prometido várias vezes abençoar o povo se eles obedecessem e castigar o povo se eles desobedecessem. Você vê isso várias vezes através de Moisés, através de Josué, através dos juízes e através dos profetas. É a mesma coisa, não é? Os profetas e os juízes e Josué e Moisés dizendo para o povo: vocês têm duas escolhas. Querem bênçãos de Deus? Obedeçam os mandamentos. Querem castigo de Deus? Desobedeçam. Eram essas as escolhas que o povo tinha. Uma aliança diferente, uma aliança especial que Deus tinha com o seu povo. Agora é interessante que através da nova aliança, em nenhum lugar no Novo Testamento, Deus promete fazer com que as vidas do seu povo hoje sejam fáceis e confortáveis se obedecerem a Ele. Você percebeu isso? Na velha aliança era assim. Quer ter bênçãos, quer ter paz na sua vida, quer ter descanso na terra, quer que os seus inimigos te deixem em paz, obedeça. Na nova aliança, você não encontra isso em nenhum lugar. Deus prometendo que nossas vidas seriam fáceis e sem dificuldade se nós obedecermos. O apóstolo Paulo foi alguém com uma devoção profunda ao Senhor, e mesmo assim teve muitas dificuldades na sua vida, não é mesmo? Obediência a Deus não é sinônimo hoje de vida fácil, de vida sem dificuldade. Se nós estamos obedecendo a Deus hoje, somente para conseguir algo de Deus, ou para escapar das dificuldades do mundo, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de amor, é um relacionamento de troca, né? Eu obedeço se o Senhor me der isso, eu faço se o Senhor me der aquilo. Se o meu relacionamento com o Senhor é assim, então o meu relacionamento não é um relacionamento de amor. É como se fosse um contrato, não é? Olha, o Senhor faz isso, nós fazemos isso. Não é assim que deve ser o nosso relacionamento. Nós obedecemos porque nós amamos a Deus. Essa é a razão da nossa obediência. E muitas vezes a nossa obediência vai nos levar a dificuldades na nossa vida. E eu tenho certeza que
todo mundo aqui podia dar pelo menos um exemplo, né? De uma obediência ao Senhor, e por causa dessa obediência, eu vou encontrar uma dificuldade na minha vida. Mas a bênção, a lição que nós aprendemos através do livro de Juízes, é que Deus é um Deus fiel. E Deus vai nos ajudar a superar as dificuldades da nossa vida. Deus é um Deus que, através da sua graça, perdoa e nos ajuda a começar de novo. Graças a Deus por isso. E a lição número 5, que eu gostaria de falar aqui, é que Deus e a sua palavra permanecem, apesar da falta de fé das pessoas. Deus e a sua palavra permanecem, apesar da falta de fé das pessoas. Os juízes realizaram os seus feitos porque eles acreditaram na palavra de Deus. E o Evandro nos leu esta passagem. O Evandro mudou de lugar, né, Evandro? Né? O Evandro sempre senta desse lado aqui, ó. Né? Agora está sentado aqui, ó. O Evandro nos leu essa passagem hoje de manhã, dizendo que pela fé, o que eu vou falar, o autor de Hebreus diz, né? De Gideão, de Jefté, de Sansão, que pela fé conquistaram muitas coisas. Esses juízes realizaram os seus feitos porque acreditaram na palavra de Deus. Muitas vezes a sua fé era fraca, a sua fé era imperfeita, mas Deus honrou a confiança deles e trouxe glória para o nome de Deus através dos feitos desses juízes. E até mesmo quando os líderes do povo de Deus desobedeciam, a sua falta de fé e a sua desobediência não podiam cancelar a palavra de Deus. Deus e a sua palavra permanecem, apesar da falta de fé das pessoas. A palavra de Deus não muda e não falha. Se nós obedecermos a Deus, Deus é fiel e vai manter as suas promessas e vai realizar os seus propósitos. Como seus filhos, você e eu, nós vivemos por promessas e não por explicações. Deus não tem que nos explicar tudo para nós obedecermos. Deus não tem que dizer que se eu fizer isso aqui, a minha vida vai ser assim. Nós vivemos através de promessas e não através de explicações de Deus. Deus não precisa explicar para você e para mim o que Ele está fazendo ou por que Ele está fazendo. Deus é um Deus fiel e Ele e a sua palavra permanecem, apesar da falta de fé das pessoas. Você está disponível para servir a Deus? Deus está à procura de servos e servas. Não precisa ter habilidade, não precisa ter um grande conhecimento, não precisa ter um grande talento, precisa estar disponível, submisso a Deus, e Deus vai usar você, com certeza. Você está disponível para servir? Você está obedecendo? Deus precisa de servos e servas que obedeçam. E se nós obedecermos, Deus é fiel
e Ele vai cumprir as suas promessas. Como está a sua fé nas promessas de Deus? Você acredita? Mesmo quando as coisas não estão bem na sua vida? Como está a sua fé nas promessas de Deus? Vamos aprender, irmãos e irmãs, com essas lições do livro de Juízes e fazermos sempre a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja aqui no Guanabara a ser uma igreja disponível para Deus, para servir. Uma igreja obediente, uma igreja que tem fé nas promessas do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos hoje de manhã aqui, reconhecendo, Pai, que temos falhas. Nós não somos perfeitos, e o Senhor, Pai, não precisa de pessoas perfeitas para fazerem o seu trabalho. O Senhor precisa de pessoas que são disponíveis, com o coração disposto a servir. Que o Senhor nos dê, Pai, esse tipo de coração. Que o Senhor construa um caráter que honre o seu nome. Que o Senhor, Pai, nos leve sempre a termos um coração obediente, mesmo quando as coisas não estão boas. Que nós possamos lembrar que o Senhor é que controla a história. O Senhor, Pai, perdoa e nos dá uma nova chance quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados. Nos ajude, Pai, a ter fé nas Tuas promessas, a ter um coração obediente e fazer sempre a Sua vontade. Em nome de Jesus, o nosso grande exemplo, nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome dele nós oramos e pedimos nesta manhã. Amém.